Bom dia a todos e a todas, meu caro Fábio, Sérgio. Me permita, no nome de vocês, cumprimentar toda a equipe da Editora Abril, da revista Quatro Rodas, e pela felicidade do tema. Licenciamento, estamos crescendo, na média do segundo semestre quanto do primeiro semestre, 5,7%. Quando olhamos as exportações, estamos crescendo 2,4%. Apesar de toda a crise da nossa vizinha Argentina, que hoje é o nosso grande cliente. Em termos de produção, estamos crescendo 6,5% na média desse segundo semestre contra o primeiro. 2015, se nós não fizermos nada, se o ritmo do segundo semestre permanecer, estaremos fechando o ano de 2015 com números bastante positivos contra 2014. Nos últimos 20 anos, de 94 a 2014, nós crescemos 155%. 62 marcas disputando o mercado brasileiro. São 2.752 marcas, modelo e versões disponíveis ao nosso consumidor. Isto é um mercado altamente competitivo. E estamos projetando para 2034, nos próximos 20 anos, que teremos um mercado de 7,4 milhões de unidades comercializadas aqui no Brasil. Um crescimento, nos próximos 20 anos, de 108%. Se nós olharmos no gráfico, de 94 a 2004, nós tivemos um crescimento de 24 milhões de habitantes aqui no Brasil. De 2004 a 2014, 20 milhões. De 2014 a 2024, vamos crescer nesse período 14 milhões de pessoas. 2024 a 2034, vamos crescer 8,7. Extrapolando até 2044, nós vamos crescer 2 milhões apenas. De 2034 a 2044. O famoso bônus demográfico. E a partir de 2044, a população brasileira começa a cair. Mas, na média desses próximos 20 anos, estamos crescendo 3% no nosso cenário básico. 2,5% no cenário pessimista e 3,5% no cenário otimista. Com esse dado, nós pudemos traçar qual é a perspectiva da taxa de motorização para 2034. Nós iniciamos 20 anos atrás com uma taxa perto de 11 habitantes por veículo. Em 2013, 5,1 habitantes por veículo. E a nossa visão, em 2034, teremos 2,4 habitantes por veículo. Se atingirmos essa taxa de motorização, vamos ter uma frota aqui no Brasil saltando de praticamente 40 milhões de autoveículos e vamos para 2034 para 95 milhões de veículos, ou seja, um crescimento médio anual de 3,7%. E esse cenário aqui, em realidade, acaba justificando que somente a indústria montadora brasileira, de 2012 a 2018, Fábio, temos projetado 77 bilhões de reais de investimento nesse período. Cerca de 13 bilhões de reais nesse período serão investidos em engenharia, pesquisa e desenvolvimento aqui no Brasil. Isso é fantástico, isso é que vai fazer do nosso país um país efetivamente fabricante de veículos. Vocês devem estar dizendo o seguinte: aonde nós vamos vender todos esses carros? Nós conhecemos bem São Paulo, conhecemos bem as regiões metropolitanas, mas eu vou dizer uma coisa para vocês: a cidade de São Paulo, o licenciamento de 2007 a 2013 cresceu somente 6% nesse período. Cada vez mais nós estamos espraiando as nossas vendas, estamos indo para o interior. Isso reflete um crescimento também no interior do Brasil. Cidades até 5 mil habitantes
cresceu 142%. Cresceram as nossas vendas. Cidade de mais de 10 milhões de habitantes, e só temos uma, que é São Paulo, cresceu 6%. Vocês vejam que acima da média da Venda Brasil, aquela linha tracejada, estão cidades até 500 mil habitantes. Cidades até 500 mil habitantes representam 70% da população total brasileira. Cidades até 500 mil habitantes representam mais de 99% dos municípios existentes aqui no Brasil. Mas qual é o pleito da Anfave para as cidades grandes? Que os investimentos sejam direcionados para uma maior integração dos vários modais. Em nenhum país do mundo em que o transporte coletivo é eficiente ou eficaz, as vendas de automóveis caíram. O que aconteceu foi um uso mais racional do automóvel. Foi uma integração maior dos vários meios de transporte. Você precisa permitir essa integração dos vários modais. No futuro, na necessidade de se construir uma avenida, na necessidade de se construir uma linha de metrô ou linhas de BRTs, não haja o custo adicional de desapropriação de imóveis. Se o plano diretor for bem feito, for pensando além de 2034, de 2050, sem dúvida nenhuma, haverá reservas de área para o desenvolvimento de uma melhor mobilidade urbana. É isso que nós, como Anfávia, defendemos. Uma pergunta do Sérgio, esse cara conseguiu dar um sobrenome mais complicado que o meu, da Sérgio da PSA, sobre política de renovação de frota, né? Se isso não poderia contribuir para o mercado futuro e também para a mobilidade, e como a Anfávia pode liderar esse tema? Bom, nós estamos trabalhando, sabemos que esse é um caminho inevitável. Fizemos um encontro com 9 entidades do setor e fizemos uma primeira proposta para os caminhões. A nossa ideia, no momento seguinte, irmos para ônibus e depois sim para automóveis. Existem barreiras, gente, que pouca gente enxerga. Hoje, o automóvel, o veículo, ele é uma garantia de pagamento, por exemplo, de multas. IPVA atrasado. Então, para que a gente possa ter um programa de renovação de frotas realmente eficiente e que possa rodar, primeiro nós precisamos alterar uma parte da legislação brasileira. Hoje, os estados, os municípios utilizam o veículo como garantia das suas multas e do pagamento de impostos. O que nós precisamos alterar na legislação brasileira é dizer o seguinte: multa e impostos e taxas sobre os veículos é de responsabilidade ou do CPF ou do CNPJ. Dessa forma, você desvincula o veículo da garantia desses valores. E aí sim nós poderemos ter um programa de renovação de frota. O Jorge Musso Gavô pergunta simplesmente qual vai ser o valor do IPI no próximo ano, mas aí eu já queria emendar com uma outra pergunta, que é, pensando no novo mandato da presidente Dilma Rousseff, qual que você acha que é a pauta prioritária, qual que devem ser as pautas prioritárias para esses 4 anos, pensando que tem o vencimento dessa primeira fase do Novo Arauto, tem todas as questões tributárias, queria juntar tudo na minha pergunta. Bom, em primeiro lugar, eu acho que eu já tenho dito isso, e isso é consenso, inclusive, com o mercado, que nós precisamos buscar, antes da redução da carga tributária, buscar simplificação do sistema tributário. Esse é, na minha visão, é o grande desafio. Simplificação do sistema tributário, seja dos impostos federais, seja especialmente dos impostos estaduais. Dentro da simplificação, eu estou colocando algumas coisas adicionais. Por exemplo, o que eu posso me creditar ou o que eu não posso me creditar. Se eu, como GM, faço esse seminário aqui, o imposto sobre a energia elétrica, eu não posso compensar dos impostos a pagar, ele vira custo de produção. A mesma se dá a energia elétrica que eu uso no escritório.
A alimentação que nós pagamos para os nossos funcionários, os impostos embutidos, eu não posso compensar, vira custo. Então, são coisas desse tipo que nós precisamos caminhar. Afora a questão da exportação. Hoje, o setor automotivo tem uma característica diferenciada. Para efeito de legislação brasileira, todas as nossas exportações são consideradas exportações para empresas coligadas. Por quê? Porque nós dificilmente nomeamos importadores multimarca. E a legislação brasileira diz que quando você tem um importador monomarca, ele é considerado empresa coligada. E aí, eu que hoje não consigo exportar ganhando dinheiro, ou seja, eu vendo abaixo do meu custo de produção, eu tenho que pagar imposto sobre o meu prejuízo real e ainda pagar imposto de renda sobre uma margem de lucro de 15%, que não existe. E quanto ao IPI, a posição que nós temos do governo é que aumenta a alíquota a partir de 1º de janeiro. Última pergunta do Sérgio Domingues, da Gerdau, sobre a cadeia de autopeças, a sua visão de futuro para a proteção dos X2 e 3 e também se a gente vai ter algum tipo de programa em inovar peças pela frente. Bem, eu acho que o inovar peças, como nós batizamos há um tempo atrás, ela já está em curso, ela está, em parte, dentro do próprio Inovar Auto. Como Anfávia, nós apoiamos desde o primeiro instante a chamada rastreabilidade de autopeças, para ver qual é o conteúdo importado em cada sistema, em cada conjunto, ou em cada peça efetivamente, com um grande objetivo, muito menos de compensar crédito e tal, com um objetivo: finalmente identificarmos quais são os componentes importados e em que escala eles são importados. Por quê? Porque aí nós poderemos, juntos com o governo brasileiro, desenvolvermos uma política de investimento e produção aqui no Brasil daquela autopeças que realmente interesse para o futuro do setor automotivo, que tenha economia de escala suficiente para que o investimento tenha retorno. Então, para nós, a questão da rastreabilidade é fundamental para o futuro do nosso setor. E o Inovar Auto, ele já está presente, vai até 2018, 2017, na verdade, e a nossa ideia é que no próximo ano precisamos começar a pensar, junto com o governo, nós como setor privado já temos as nossas ideias, mas de negociarmos junto ao governo brasileiro qual será a política industrial, não apenas dos 4 anos subsequentes, mas sim na nossa proposta. Qual será a política industrial do setor automotivo de, no mínimo, 2018 a 2025. Nós precisamos de previsibilidade. O nosso investidor precisa saber quais serão as regras do jogo no médio e longo prazo. E por isso, Sérgio, parabéns pelo evento, direções, é isso mesmo, é isso que nós precisamos no nosso setor. Previsibilidade e pensar um pouco no futuro. Obrigado, Moan, obrigado pela presença. Obrigado.